Olá a todas e a todos vocês, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Análise de Conjuntura, aqui com o professor Fabiano Kenji, nesse vídeo que está sendo gravado nesse dia 22 de dezembro e que marca o terceiro e último episódio da nossa temporada do segundo semestre de 2022. E sempre lembrando que caso vocês gostem desse vídeo, lembre-se de curtir e compartilhar ele para ajudar tanto na divulgação desse vídeo quanto na divulgação do canal. E no episódio de hoje, nós vamos falar então sobre essa mudança de cenário que estamos dentro do Brasil, felizmente indo para um cenário muito mais otimista, né? Onde estamos finalmente saindo desse desgoverno Bolsonaro, né? Onde pela força das urnas foi possível agora, né? Ser atendido, né? O grito que fizemos durante todos esses últimos anos de fora Bolsonaro, né? Frente a todos os crimes óbvios, né? E escancarados que Bolsonaro estava fazendo em público. Tá certo? E entrando aí, né, no terceiro governo Lula, né, tá bom, que tem se mostrado já antes mesmo de assumir uma atitude de chefe de Estado, né. Hoje já podemos ver, por exemplo, pela composição do seu ministério, né, tá certo? Onde dos 37 ministérios então, que estão planejados para o próximo governo Lula, né, tá certo? Já teve a escolha de 21 nomes, tá? Onde desses nomes já temos a escolha do Fernando Haddad para assumir o Ministério da Fazenda, né? Também tem o Camilo Santana assumindo o Ministério da Educação, né? Caso também da Anissa Trindade, que foi presidente da Fiocruz, né? Que foi o principal bastião de oposição ao negacionismo que o Bolsonaro ficou impondo durante a pandemia de Covid-19, e agora ela está assumindo aí o Ministério da Saúde, né? E também o nome da Luciana Santos, que já foi secretária de Ciência e Tecnologia de Pernambuco, né? E que está assumindo aí o Ministério da Ciência e Tecnologia, né? Então os nomes já estão sendo anunciados, já estão mostrando pessoas que já têm atuação, experiência e conhecimento na área, né? Ao contrário dos governos Bolsonaro, que ficavam botando um monte de Zé Mané que não sabe nada do assunto e que só estava lá só para sabotar os setores, né, do Estado brasileiro e também para roubar toda vez que tivesse chance, tá certo? Então já está mostrando aí a mudança dos tempos para os tempos mais, né, para marés mais tranquilas, pelo menos, né? Bom, e que é importante, porque agora que tivemos aí o trabalho da equipe de transição, né, tá certo? Aí já temos uma visão agora mais completa das ruínas que Bolsonaro está deixando aí no Brasil, né, devido ao seu desgoverno de abandono, sucateamento e roubo, né? Tá certo? E é um cenário muito pior do que se imaginava, porque antes já era óbvio que ele já estava destruindo o país, agora ficou mais claro ainda, agora que tem os dados oficiais, né? Onde você tem, por exemplo, o caso do Ministério da Educação, que para o ano de 2023, por culpa do Bolsonaro, né, tá certo? Ele ficou sem recurso nem para distribuir merenda, também ficou sem recurso para distribuir livros didáticos nas escolas, né? Bom, tá certo? E até está faltando recurso até para distribuir até papel higiênico para as universidades e institutos federais pelo Brasil afora, né? Bom, tá certo? O quadro se repete também no Ministério da Justiça, onde teve sucateamento também dos órgãos de segurança pública, também dos órgãos de fiscalização, né, do crime do Brasil, né, junto com todas as medidas de Bolsonaro, dando libera geral para as armas, para mãos que estão fora das órgãos de segurança pública, né, se tornaram medidas então que ajudaram a botar armas, tá, para o crime organizado, tá, botaram armas também para fanáticos, tá, e todo esse tratamento nos órgãos de segurança pública ajudou também para a atuação de todos esses órgãos de criminosos e fanáticos pelo Brasil também, tá certo? E por último, não podemos esquecer também sobre a farsa eleitoral que Bolsonaro montou em cima, né, do Auxílio Brasil, né, que antes era o Bolsa Família, que era muito mais estruturado, ele substituiu pelo Auxílio Brasil, que é totalmente estruturado, tudo mal feito, né? Bom, tá certo? E que ele só jogou dinheiro durante a campanha eleitoral, tá? Mas que agora, né, que está Bolsonaro praticamente para sair, você tem no orçamento do Bolsonaro para 2023, tá? Praticamente nada de recurso para sustentar o auxílio à população mais pobre nesses tempos de miséria aqui no Brasil, né? Também miséria causada principalmente por Bolsonaro e Paulo Guedes, né? Onde logo depois da eleição já volta a ter
as filas enormes do povo mais humilde, né, procurando o Auxílio Brasil para poder se sustentar nesses tempos difíceis, né, isso é bom, e também sem previsão orçamentária, né, para esse auxílio à população também em 2023, mostrando claramente que tudo que o Bolsonaro falava lá durante a campanha, de que ia sustentar o Auxílio Brasil dele em 2023, era pura mentira. Então esse é o cenário de terra arrasada, né? Na verdade uma pequena amostra dele, tem muitos outros, né, dados mostrando, né, o cenário de terra arrasada que esse desgoverno Bolsonaro deixou aqui no nosso país. E para enfrentar então esse cenário de terra arrasada deixado então por esse desgoverno Bolsonaro, né, que aí Lula e sua equipe já teve que fazer as articulações antes mesmo de assumir o mandato, né, e já teve que fazer as articulações antecipadas para conseguir aprovar, né, ainda antes do terceiro mandato de Lula, tá, o que passou a ser conhecido como PEC da transição, né, também, muitos chamam também de PEC da Bolsa Família, né, que é uma PEC que procura garantir então os recursos, né, para os auxílios do Bolsa Família, que vai estar substituindo aquele Auxílio Brasil do Bolsonaro totalmente desarticulado, sem fiscalização e totalmente desestruturado, para o Bolsa Família agora, né, todo estruturado com fiscalização para evitar as fraudes que teve, né, no Auxílio Brasil do Bolsonaro, né? Bom, e que também está acrescentando aí mais, além dos R$600, manter os R$600, né, para 2023 também acrescentar mais R$150 por criança na família, né? Certo? Bom, e essa PEC, graças às articulações que teve então do Lula e da sua equipe, né, junto com o Congresso, conseguiu ser aprovada aí, né, em todos os seus passos, né, passando pelo Senado, para a Câmara, e depois voltou para o Senado e aí foi aprovado em todas as etapas, né, faltando só o processo de promulgação, né. E é uma PEC que procura garantir esses recursos, né, para o Bolsa Família, tá, e também por tabela, né, conseguir também assegurar os recursos para os setores que a gente citou antes, para a educação, saúde, tá, segurança pública, assim por diante, né, tá certo? Que é simplesmente burlando, né, aquela famigerada PEC do teto, né? Aquela famigerada PEC do teto que foi montada lá no governo Michel Temer, logo após o golpe contra Dilma Rousseff, né, tá certo? E como foi, né, uma coisa que foi montada só por causa do golpe contra Dilma Rousseff, foi para uma dos motivos para botar essa PEC do teto, então a PEC contra o povo, né, onde se colocou lá um teto burocrático, né, não é um teto técnico, tá, pois um teto burocrático, tá, para todos os recursos em saúde, educação, segurança pública e assim por diante, tá? Não por questão de análise do cenário real do país, simplesmente pôs lá um teto burocrático, porque aí todo o dinheiro público que não ia para investimento, né, para o povo, né, ia para onde não tinha teto, que era o dinheiro para banqueiro, tá, que era o dinheiro para ricaço, né? Bom, tá certo? E essa que é a dinâmica da PEC do teto, tá, que felizmente agora que o Bolsa Família em 2023 vai ficar fora desse teto, tá, então foi garantido esses recursos aí para ajudar a população nesses tempos difíceis, né? Bom, isso é outra coisa que tem que ficar clara, tá, que muitos da chamada grande mídia, né, que volta a fazer o defender interesse da Casa Grande, fica falando que essa PEC, né, da transição, né, seria para deixar o Estado mais endividado, mas é lorota, porque se o problema é o teto, né, então não é por falta de dinheiro, é que você tem dinheiro, mas o dinheiro não podia ser investido no povo brasileiro por causa do teto burocrático do Temer, né? Não é por falta de dinheiro, né? Bom, tá certo? Para desmontar mais uma mentira que tem contado em cima da aprovação da PEC da transição, o PEC da Bolsa Família, né? E dentro dessas articulações, né, claro, também ficou agindo lá, né, nos bastidores, né, o presidente no momento do Senado, né, Rodrigo Pacheco, também o presidente da Câmara Federal nesse momento, Arthur Lira, né, com suas artimanhas lá para tentar salvar o que podia salvar do orçamento secreto, também procurar garantir a eleição deles mesmos, né, no próximo mandato, né, como presidentes do Senado e da Câmara, né. Bom, certo? É claro que as negociações tiveram que ser feitas, mas felizmente, né, finalmente o STF resolveu julgar o orçamento secreto, né, onde finalmente chegaram na decisão, na conclusão óbvia que o orçamento secreto era inconstitucional, né,
porque além de, né, fazer transferência de dinheiro público sem transparência, né, que se chamava de orçamento secreto, né, também tinha aquela característica que o presidente da Senado e o presidente da Câmara podia julgar essas emendas do orçamento secreto onde bem entendesse, né, que seria, claro, em geral, para comprar aliados no Centrão. Né, tá certo? E com essa decisão do STF, então, finalmente, com essa decisão do STF, aí se tirou, então, essas grandes cartas de chantagem de Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Né? Bom, de novo, sem passar a imagem de heroísmo para o STF, porque se o STF fosse um órgão constitucional de verdade, eles teriam que ter julgado esse orçamento secreto onde era para ter sido julgado dentro do seu tempo, que era antes das eleições. Né? Mas antes tarde do que nunca. Né? E no caso também ainda desse julgamento, uma coisa que não pode ficar satisfeita é só com essa declaração de inconstitucionalidade para não deixar o orçamento secreto continuar daqui para frente. Já que foi declarado inconstitucional, você também tem que fazer pressão para se avançar as investigações das falcatruas cometidas com o orçamento secreto que já foram cometidos até hoje. Né? Porque esse é outro elemento muito importante para fazer cair de vez, né, esse poder de influência dos meliantes Arthur Lira e Rodrigo Pacheco. Mas apesar desses bons ventos que estão vindo aí, dessa transição para o terceiro mandato do presidente Lula, nós ainda devemos manter a nossa guarda levantada. Né? Isso porque, é claro, o primeiro cuidado tem que ser sobre os cuidados contra os fanáticos bolsonaristas, né, da qual já tínhamos alertados no episódio da semana passada. Né? E aquele episódio da semana passada, inclusive por coincidência, né? Tá bom? Eu já tinha alertado, né, sobre como aquela impunidade e leniência sobre os fanáticos bolsonaristas só estavam servindo para eles ficarem mais ousados, tomar ações cada vez mais criminosas para frente, né? Porque foi nesse mesmo dia que foi lançado esse episódio que você teve as ações dos fanáticos bolsonaristas cometendo atos de terrorismo em Brasília, né? Onde eles queimaram carros, queimaram ônibus, tentaram derrubar um ônibus de uma ponte sobre o trânsito, estava embaixo da ponte, né? Tá certo? Ameaçaram pessoas, tá? E também até tentaram invadir, né, uma das sedes da Polícia Federal. Né? Tá certo? De novo, servindo justamente aquela mensagem que a gente já tinha passado semana passada. Né? E, então, o cuidado que você tem que tomar agora, né, para no momento que chegar a posse de Lula, né, temos aí até o Ministério Público Federal avisando, orientando para que se tomem ações preventivas contra as ações desses fanáticos bolsonaristas contra a posse de Lula, né? E chega até a ser um pouco de hipocrisia, porque é do próprio Ministério Público Federal, encabeçado por Augusto Aras e seus órgãos, né? As suas outras instâncias que são um dos principais elementos que está dando essa impunidade a esses fanáticos bolsonaristas, tá? Mas aí pode dar uma corda que é vindo de um grupo diferente do Ministério Público Federal, né? Tá certo? Mas aí é uma situação que tem que ficar de alerta, tá certo? Mas o alerta também não é só do lado de fora, também tem que tomar cuidado com o lado de dentro da frente ampla, né? Onde, por exemplo, temos como exemplo agora, que aconteceu recentemente, com o ministro da Justiça, Flávio Dino, né, que indicou para a direção da Polícia Rodoviária Federal, a mesma PRF que foi nazificada por Bolsonaro, né, e estava como diretor o Edmar Camata, né, que era uma pessoa que fazia uma defesa séria, né, sobre a Lava Jato, né, aquela operação ilegal, né, que causou milhões de demissões no Brasil, né, mas, por outro lado, soltou, né, deixou sair numa boa os executivos corruptos das empresas, né, tá certo? Então, puniu o inocente, soltou o culpado, né, e tudo para os mesmos agentes da Lava Jato serem beneficiados diretamente, né, pelos frutos dessa operação. Né? Bom, então, uma operação corrupta que Edmar Camata ficou defendendo, né, e além disso, ele também defendeu aquela prisão ilegal do Lula, que mais de 15 dias depois teve que ser anulado porque era obviamente ilegal, né? Bom, tá certo? E foi uma indicação que veio do Renato Casagrande, né, do PSB, né, tá certo? Mas que felizmente foi revertida, porque aí vendo que estava vindo muitas críticas não só do campo da esquerda, mas do campo democrático, né?
Então Flávio Dino teve que recuar dessa indicação, tá? E colocou no lugar então o Antônio Fernando Oliveira para assumir a diretoria geral então da Polícia Rodoviária Federal, né? Pelo menos é uma pessoa comprometida com o lado antifascista, né, dentro da PRF. Vamos ver se ele vai, para uma direção agora mais civilizada dessa vez, né? Tá certo? Então, para mostrar para vocês os cuidados que tem que ter com essa frente ampla, né? Porque de lá também vai vir aquelas armadilhas também dos grupos neoliberais que estão dentro dessa frente ampla, que vão tentar sabotar, né, todas as atitudes de Lula na sua promessa que ele tem, compromisso que ele assumiu nas eleições desse ano, né, que é de colocar o pobre no orçamento e o rico no imposto de renda, né? Certo? Bom, e esse tem que ser o mote, tem que ser sempre cobrado desse próximo governo Lula, porque essa aqui é a ação que é necessária para criar um mínimo de justiça social no país, né? Coloca o pobre no orçamento, isso a população mais humilde vai ter condições de trabalhar, tá? E o retorno disso vai dar mais dinheiro para o orçamento, para colocar mais dinheiro para educação, saúde, assim por diante, tá? Mas também tem que pôr o rico no imposto de renda, porque o rico é livre de pagar imposto há décadas. Aí era uma fortuna que deveria estar sendo investida em educação, saúde, segurança pública e políticas sociais, tá? Então essa é a bandeira que também devemos defender, tá? De que o rico tem que começar a pagar, né, tá certo, mais imposto de renda, tá? Como é cobrado em outros países civilizados no mundo, né? Ele tem que pagar, né, o imposto sobre grandes fortunas, ele tem que pagar também uma alíquota muito maior do imposto sobre herança, que é ridiculamente baixa para quem é mais rico, né? E também tem que cobrar principalmente o imposto sobre lucros e dividendos, tá? Que é aquele imposto aquele imposto de rico, né, que o rico não paga há décadas, tá? Essas são as bandeiras que também têm que ser cobradas nesse próximo governo Lula, para que ele tenha condições, pelo menos, né, de governabilidade, né, consiga empurrar o país ainda mais, pelo menos, mais próximo da direção da justiça social. E com isso nós encerramos nosso programa de hoje, tá? E também lembrando que este aqui é o último episódio então, da temporada do segundo semestre de 2022, né? Que acaba sendo muito mais curto por conta das eleições desse ano, tá? Mas aí estaremos retomando com o programa então no ano que vem, por volta do mês de março, tá? Acredito que no início de março. É uma outra coisa que eu vou estar mudando também, que ano que vem eu vou estar assumindo ainda mais responsabilidades, tanto do lado do trabalho, né, quanto também para o lado da minha atuação dentro do Partido dos Trabalhadores, né? Então, né, nessa próxima temporada, tá, eu vou estar lançando aí os episódios da análise de conjuntura de forma quinzenal, em vez de ser semanal, tá? É uma medida que estou fazendo para ver se eu consigo ainda continuar tocando o barco, né, mesmo com esse aumento de encargo, né, tanto de trabalho quanto de partido, tá? Certo? E aí, passando dessa forma, então lembrando também, né, que caso seja interesse de vocês podem fazer inscrição, né, no canal do YouTube de Fabiano Kenji Rama, ou seguir a página no Facebook de Professor Fabiano Kenji, PT Tocantins, para ter acesso mais rápido aos últimos conteúdos do nosso espaço. Então até mais a todas e a todos vocês, né? Aí, tenham todos um Feliz Natal, um próspero Ano Novo e nos veremos então novamente no ano que vem.